Milionário flagra faxineira chorando no quarto de sua filha e ele fica em choque com o que vê. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O quarto era um sonho cor-de-rosa, com uma cama de princesa e bichos de pelúcia com olhos de botão, observando de prateleiras brancas. Mas a atenção de Joana não foi para a decoração. Seus olhos varreram o espaço e pararam em uma pequena forma caída perto da casa de bonecas, sobre o tapete felpudo que parecia uma nuvem. O ar fugiu de seus pulmões de uma só vez. Valentina estava deitada no chão, de lado. Seus cabelos loiros e cacheados estavam espalhados e seu pequeno corpo de 5 anos estava terrivelmente imóvel. Um filete de espuma branca escorria do canto de sua boca, uma mancha horrível em seu rosto de anjo. Por um segundo, Joana ficou paralisada. O mundo pareceu ficar mudo, e tudo o que ela conseguia ver era aquela cena, que se repetia como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Não. De novo não? Ela sussurrou para o nada, sua voz um fio trêmulo de pavor. A paralisia se quebrou e ela correu para a menina, seus joelhos afundando no tapete. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, tremiam enquanto tocavam o rosto de Valentina. A pele da menina estava fria, úmida. Valentina, meu anjo, fala com a Jo, ela pediu, sua voz embargada. Ela a pegou nos braços, o corpo pequeno e mole pesando mais do que o normal. O cheiro infantil de Valentina, uma mistura de shampoo de bebê e do perfume suave de suas roupas, invadiu Joana e partiu seu coração em 1000 pedaços. Valentina, por favor, acorda, meu amor, acorda. Lágrimas quentes rolaram pelo seu rosto, caindo sobre a bochecha pálida da menina. Ela a abraçou com força, balançando o corpo para frente e para trás. O desespero era um gosto amargo em sua boca. Era a 4ª vez. A 4ª vez naquele mês que encontrava a menina assim, sem vida em seus braços. Na primeira vez, ela gritou por socorro. A madrasta Patrícia veio correndo e disse que Valentina tinha tido um mal-estar, talvez uma febre. Na segunda, a desculpa foi que ela não havia comido direito. Na terceira, a culpa foi de um possível pesadelo. Cada vez, uma explicação rápida, uma visita ao médico que não encontrava nada, e a vida seguia. Mas Joana via o padrão. Ela sentia em seus ossos que algo estava terrivelmente errado. Uma criança saudável não desmaiava daquele jeito. Um soluço escapou de sua garganta, um som de pura angústia. Há 3 anos, desde que começara a trabalhar naquela mansão, sua rotina era a mesma. Aos 52 anos, ela conhecia cada som da casa. O deslizar suave de seu carrinho de limpeza pelo mármore, os passos apressados do Sr. Ricardo pela manhã, a voz calma de Patrícia ao telefone. E, acima de tudo, conhecia a risada de Valentina, o som de seus brinquedos caindo no chão, sua voz fininha ecoando pelos corredores. Aquele era o som da vida naquela casa tão grande e silenciosa. E era justamente esse som que estava faltando hoje. Um silêncio que a fez sentir um calafrio antes mesmo de abrir a porta do quarto. Ela estava sozinha com aquele conhecimento, com aquele medo que crescia dentro dela. Falar o quê? Para quem? Para o Sr. Ricardo, um homem bom, mas que via na esposa uma perfeição que Joana não conseguia enxergar? Ele confiava em Patrícia sem questionar. E Patrícia, ela era médica. Quem acreditaria na faxineira contra a palavra de uma doutora respeitada? Diriam que ela estava louca, que estava inventando coisas para prejudicar a patroa. Ela perderia o emprego, sua única fonte de sustento. Meu Deus, me ajuda. O que eu faço? Ela chorou baixinho, o rosto enterrado nos cabelos de Valentina. O medo a paralisava, mas a visão daquela criança indefesa em seus braços era mais forte. Ela não podia deixar aquilo acontecer de novo. A imagem de outro pequeno corpo, há muitos anos, frágil e doente, surgiu em sua mente, uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado. Aquele sentimento de impotência era familiar demais, doloroso demais.
O som dos soluços de Joana preenchia o quarto cor-de-rosa, um ruído de dor que contrastava com a inocência dos brinquedos ao redor. Ela estava tão perdida em seu desespero, embalando o corpo frágil de Valentina, que não ouviu a porta da frente se abrindo no andar de baixo, nem os passos firmes e apressados no corredor de mármore. Ricardo havia decidido sair do escritório mais cedo. Uma reunião importante tinha sido cancelada e ele sentiu um impulso de voltar para casa, talvez levar Valentina para tomar um sorvete, um pequeno agrado no meio da semana. Ele esperava ser recebido por risadas, mas em vez disso, ao subir as escadas, ouviu um choro. Não era o choro de sua filha. Era um lamento adulto, abafado e cheio de angústia, vindo da direção do quarto dela. Uma sensação ruim apertou seu peito. Ele acelerou o passo, o coração batendo mais forte, empurrou a porta do quarto de Valentina e a cena que viu o fez parar, o ar congelando em seus pulmões. Sua filha, sua pequena Valentina, estava nos braços da faxineira, Joana. A menina parecia uma boneca de pano, a cabeça pendendo para trás, o rosto pálido e os olhos fechados. E Joana chorava, um choro desesperado que fez o sangue de Ricardo ferver de um medo primitivo que rapidamente se transformou em fúria. A única explicação que sua mente em pânico conseguiu formar foi a mais terrível de todas. "O que você fez?" Ele perguntou, a voz baixa e perigosa, cada palavra carregada de uma ameaça contida. Joana se assustou, levantando os olhos cheios de lágrimas para ele. A expressão no rosto do patrão era algo que ela nunca tinha visto, uma mistura de dor e raiva que a deixou gelada. "Senhor Ricardo, graças a Deus o senhor chegou." Ela começou, a voz falhando. "Eu perguntei o que você fez com a minha filha." Ele repetiu, dando um passo para dentro do quarto. Seus olhos estavam fixos em Valentina, depois se cravaram em Joana com uma intensidade acusadora. "Solta ela! Agora!" As palavras a atingiram com força. Ele achava que ela tinha machucado Valentina. O absurdo da acusação a deixou sem fala por um instante. "Não! O senhor não está entendendo!" Ela gritou, a voz subindo de tom em puro desespero. Ela apertou Valentina um pouco mais contra si, um gesto instintivo de proteção. "Eu não fiz nada, eu juro pela minha vida. Eu a encontrei assim no chão." "Assim como?" Ricardo rosnou, avançando mais. "Inconsciente nos seus braços. Pelo amor de Deus, Joana, o que aconteceu aqui?" "Aconteceu de novo, senhor Ricardo." Ela implorou, as lágrimas escorrendo sem controle. "É a quarta vez." Ela estava caída, com espuma na boca, igual às outras vezes. Eu estava com medo, eu só a peguei no colo. A menção de outras vezes pareceu enfurecê-lo ainda mais. Para ele, soava como uma desculpa ensaiada, uma mentira para cobrir algum erro terrível. Ele não conseguia pensar direito. A imagem de sua filha desacordada, consumindo toda a sua razão. "Não fale absurdos! Do que você está falando? Solte a minha filha!" Ele ordenou, já estendendo os braços para pegar Valentina. A tensão no quarto era quase física. A dor de uma mulher tentando salvar uma criança colidindo com o pânico de um pai que temia o pior. "Eu não vou machucá-la. Eu só quero ajudar." Joana suplicou, recuando um passo. "O senhor precisa acreditar em mim. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com a sua filha." No exato momento em que a mão de Ricardo estava prestes a tocar o ombro de Joana para afastá-la, um pequeno gemido saiu dos lábios de Valentina. Os dois adultos congelaram. Os cílios loiros da menina tremeram e seus olhos azuis se abriram lentamente, confusos. Ela piscou algumas vezes, olhando do rosto choroso de Joana para o rosto tenso de seu pai. "Papai!" Ela sussurrou, a voz fraca e sonolenta. "Jô, o que aconteceu? Por que vocês estão brigando?" Ricardo sentiu um alívio tão profundo que suas pernas fraquejaram. Ele imediatamente pegou a filha dos braços de Joana, que a entregou sem resistência.
Ele a abraçou com força, checando seu rosto, suas mãos, como se procurasse por algum ferimento. Você está bem, meu amor? Se machucou? Ele perguntou, a voz agora suave e cheia de preocupação. Valentina balançou a cabeça, aninhando-se no peito do pai. Não, eu estava brincando com a minha boneca. Eu acho que eu dormi um pouquinho. Ela não se lembrava de nada, do desmaio, do chão frio, de nada. Ricardo olhou por cima da cabeça da filha para Joana. A fúria cega havia passado, substituída por uma confusão perturbadora. A empregada ainda chorava baixinho, o rosto marcado pela aflição. Ele a tinha acusado de algo terrível, mas o desespero dela parecia genuíno. E a frase dela ainda girava em sua cabeça. Aconteceu de novo. O alívio de ver a filha acordada era imenso, mas a semente da dúvida e da desconfiança acabava de ser plantada em seu coração. Ricardo segurou Valentina em seus braços. O calor do pequeno corpo contra o seu peito era a única coisa que o acalmava. Ele a levou para a sala de estar, sentou-se no sofá espaçoso e a ajeitou em seu colo, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Como você está se sentindo agora, princesa? Ele perguntou, a voz ainda um pouco instável. Estou bem, papai. Com um pouco de sono, ela murmurou bocejando. Sua recuperação era tão rápida quanto o seu desmaio, o que tornava tudo ainda mais estranho. Ela não parecia doente, parecia apenas desligada e ligada novamente. Ele ficou ali por alguns minutos, apenas observando a respiração suave da filha, sentindo o coração dela bater contra o seu. A imagem de Joana, chorando desesperadamente, e suas palavras, aconteceu de novo, giravam em sua mente. Deixando Valentina assistindo a um desenho na televisão, ele se levantou, precisava de respostas. Voltou para o quarto de Valentina. Joana ainda estava lá, parada no mesmo lugar, as mãos torcendo o pano de limpeza que segurava. Seu rosto estava manchado pelas lágrimas. Ela se encolheu um pouco quando ele entrou, como se esperasse mais gritos. Ricardo fechou a porta atrás de si. O silêncio se instalou entre eles, pesado e desconfortável. Ela está bem, ele disse, a voz sem emoção. Está na sala, assistindo televisão. Joana apenas concordou com um movimento de cabeça, sem coragem de encará-lo. Agora, ele continuou cruzando os braços. Quero que você me explique exatamente o que quis dizer. Sem choro, sem desespero. Apenas os fatos. O que significa aconteceu de novo. Joana respirou fundo, reunindo a pouca coragem que lhe restava. Era agora ou nunca. Ela ergueu o queixo e finalmente olhou nos olhos dele. Não é a primeira vez que eu encontro a Valentina assim, Sr. Ricardo. Foi a 4ª vez, só neste mês. Ela disse, a voz firme, apesar do medo que sentia. As outras vezes, ela estava na cama, ou sentada na poltrona. Parecia só um sono muito pesado. Mas hoje foi diferente. Tinha espuma na boca. Foi por isso que me desesperei. Ricardo ouvia, a expressão em seu rosto se tornando mais dura a cada palavra. E por que eu nunca soube disso? Por que Patrícia nunca me disse nada? Eu não sei, Joana admitiu, a voz baixando. Das outras vezes, a dona Patrícia estava em casa. Ela dizia que era uma febre, cansaço. Eu não questionei. Ela é a médica, eu sou só a faxineira. Mas eu comecei a reparar nas coisas. Que coisas? Ele pressionou. Eu tenho encontrado frascos de remédio escondidos aqui no quarto. Ela confessou, o coração batendo descontroladamente. Frascos pequenos, às vezes sem rótulo, escondidos no fundo de uma gaveta de meias, ou dentro de um urso de pelúcia, lugares que uma criança não mexe. Ricardo a encarou, uma expressão de incredulidade começando a se formar em seu rosto. Joana continuou, sabendo que já tinha ido longe demais para voltar atrás. E eu percebi uma coisa, senhor. A Valentina sempre fica assim, mais sonolenta, mais doente, como a dona Patrícia diz. Depois que ela toma os remédios especiais que a madrasta lhe dá, ela diz que são vitaminas
para deixar a Valentina mais forte. A sala ficou em um silêncio absoluto. As palavras de Joana ficaram suspensas no ar. Uma acusação tão monstruosa que Ricardo pareceu incapaz de processá-la. Quando ele finalmente falou, sua voz era um sussurro gelado de fúria. Você tem alguma ideia do que está dizendo? Você está acusando a minha esposa? Eu só estou dizendo o que eu vi. Joana se defendeu, a voz embargada novamente. Não, você está acusando Patrícia de machucar a própria filha. Ele explodiu, o controle desaparecendo. Patrícia é médica. Ela dedica a vida a curar pessoas. Ela organiza eventos de caridade para crianças com doenças raras. Ela ama a Valentina mais do que a si mesma. Você está completamente louca? Ele andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo, incapaz de ficar parado. A ideia era venenosa, impensável. Patrícia era a mulher que o ajudou a se reerguer depois que perdeu sua primeira esposa. Ela era a imagem da bondade, da competência. A sugestão de que ela pudesse estar por trás do sofrimento de Valentina não era apenas absurda, era um insulto profundo a tudo em que ele acreditava. Senhor, por favor, me escute. Ela tentou. Não, ele a cortou. Eu não vou escutar mais nenhuma palavra dessa calúnia. Você está passando dos limites, Joana. Eu não sei o que você pretende com isso. Se quer dinheiro, se tem algum problema pessoal com a Patrícia, mas acabou. Esta conversa termina aqui. Ele parou na frente dela, o olhar duro como pedra. Nunca mais você me ouviu. Nunca mais repita uma acusação dessas na minha casa. Volte ao seu trabalho e esqueça que esta conversa aconteceu. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Joana permaneceu imóvel no quarto de Valentina por um longo tempo, o som da porta batendo ainda vibrando em seus ouvidos. A ameaça de Ricardo, a sua recusa total em enxergar o que estava bem na sua frente, a deixou se sentindo vazia e impotente. Ela olhou para a cama de princesa, para os brinquedos que testemunharam o horror silencioso e sentiu uma onda de náusea. Voltar ao seu trabalho, fingir que nada tinha acontecido, era impossível. Antes de perder a coragem, ela agiu. Com o coração batendo rápido, ela foi até o grande urso de pelúcia sentado em uma cadeira. Enfiou a mão em uma costura solta nas costas e tirou um pequeno frasco de vidro. Depois, abriu a gaveta de meias de Valentina e, por baixo de dezenas de pares coloridos, pegou outro. Eram apenas 2, mas eram a sua única prova. Ela os segurou com força na mão, o vidro frio contra sua pele suada. Foi quando ouviu o som da porta da frente se abrindo, seguido por uma voz cantarolante que cortou a tensão da casa como uma faca. Querido, cheguei! O trânsito estava horrível. Você não vai acreditar. Era Patrícia. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O momento da verdade havia chegado, de uma forma ou de outra. Patrícia entrou na sala de estar, deixando a bolsa de grife sobre uma poltrona. Encontrou Ricardo de pé, perto da janela, olhando para o jardim com uma expressão sombria. Valentina estava encolhida no sofá, assistindo à televisão, mas o ambiente estava longe de ser tranquilo. Aconteceu alguma coisa? Patrícia perguntou, a leveza sumindo de sua voz ao notar o rosto do marido. Você está com uma cara péssima e a Valentina está tão quieta. Tivemos um pequeno susto com ela, Ricardo respondeu sem se virar. Mas já está tudo bem. A resposta vaga não satisfez Patrícia. Seus olhos aguçados percorreram o ambiente e pararam em Joana, que acabara de sair do corredor. Imediatamente, Patrícia conectou os pontos. A empregada era a causa daquele clima pesado. Joana, disse Patrícia, a voz de repente fria e cortante. O que foi que você fez? Por que o meu marido está assim? Ricardo se virou, pronto para intervir e mandar Joana se calar para tentar abafar aquela situação horrível. Mas, para sua surpresa, a faxineira não se encolheu. Ela deu um passo à frente, os olhos fixos em Patrícia e abriu a mão.
Os 2 pequenos frascos de remédio brilharam sob a luz da sala. Eu encontrei isso no quarto da Valentina, Joana disse, a voz surpreendentemente clara e firme. Eu acho que a senhora deveria explicar o que é. O efeito foi instantâneo. Por uma fração de segundo, toda a cor sumiu do rosto de Patrícia. Seus olhos se arregalaram em um pânico inconfundível, uma reação pura e sem disfarces que Ricardo viu com total clareza. Foi um momento brevíssimo, mas ele viu. Tão rápido quanto veio, o pânico desapareceu, substituído por uma máscara de indignação furiosa. Mas o que é isso? Patrícia falou mais alto do que gostaria. Você andou vasculhando as minhas coisas? Ricardo, você está vendo este absurdo? A sua empregada está bisbilhotando os quartos, mexendo em tudo. Que direito você tem de fazer isso, sua insolente? Ela avançou e arrancou os frascos da mão de Joana com um gesto brusco. São meus! Ela declarou, virando-se para o marido que observava a cena paralisado. São os meus remédios para enxaqueca. Você sabe como elas são fortes, querido. Eu às vezes guardo um frasco em cada canto da casa para ter sempre por perto. E esta mulher se atreve a entrar e roubar as minhas coisas para vir fazer acusações? A explicação era plausível, fazia sentido. Ricardo olhou para Joana, a raiva voltando a crescer dentro dele. Era mais fácil acreditar naquilo do que na alternativa monstruosa. Joana, peça desculpas agora mesmo, ele disse a voz dura. Você passou de todos os limites. Mas Joana não desviou o olhar de Patrícia. Esses remédios podem causar desmaios em crianças, dona Patrícia? Podem fazer uma menina de 5 anos ficar confusa e com espuma na boca? Patrícia soltou uma risada. Meu Deus, ela enlouqueceu de vez. Querido, eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Essa mulher está inventando histórias para nos prejudicar. É óbvio que ela quer alguma coisa. Ela se virou para Joana com desprezo. Eu não sei qual é o seu jogo, mas ele acaba aqui. Ricardo estava perdido. A explicação de sua esposa era lógica, mas a imagem do pânico em seu rosto, aquele flash de terror genuíno, não saía de sua cabeça. Ele olhou para Joana, que o encarava com uma súplica silenciosa, e depois para Patrícia, que agora parecia a personificação da calma e da ofensa. Ele estava preso entre a lealdade à mulher que amava e uma semente de dúvida terrível que começava a germinar em sua alma. Patrícia segurava os frascos de remédio com força. A sua expressão era de uma vitória fria. Ela se virou para o marido, que continuava parado, a confusão clara em seu rosto. Para ela, a batalha estava ganha. Ricardo, eu não quero mais esta mulher na minha casa, ela disse, a voz cheia de uma autoridade calma e decisiva. O que ela fez foi uma invasão, uma quebra de confiança imperdoável, e essas acusações são doentias. Mande-a embora. Agora. Ricardo olhou para Joana. A lógica lhe dizia que a esposa estava certa. A situação era insustentável. A acusação era grave demais para ser ignorada ou perdoada. Ele abriu a boca para falar, para dizer as palavras que encerrariam tudo, para demiti-la e restaurar a paz em sua casa. Joana, Ele começou, a voz pesada. Não! A voz de Joana o interrompeu. Não foi um grito, nem um sussurro. Foi um som baixo, carregado de uma dor tão profunda que fez os 2 patrões se calarem. As lágrimas que ela segurava agora escorriam livremente por seu rosto, mas seu olhar estava firme. Antes de me mandarem embora, os senhores precisam saber por que eu não posso ficar calada. Precisam entender que isso não é sobre maldade ou loucura. Ela respirou fundo. E quando falou novamente, sua voz transportou Ricardo e Patrícia para longe daquela sala luxuosa, para um passado de sofrimento que ela mantinha trancado a 7 chaves. Eu também tive uma filha, ela disse a voz embargada. O nome dela era Ana, e ela morreu quando tinha 6 anos. Ricardo sentiu um baque, o ar pareceu ficar mais pesado. Patrícia revirou os olhos sutilmente, como se estivesse se preparando para uma história inventada para gerar pena.
No começo era só um cansaço, Joana continuou, os olhos perdidos em uma memória distante. Ela era uma menina cheia de vida, mas de repente só queria ficar deitada. Depois começou a ficar confusa. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ela parava e parecia não saber onde estava. Eu a levei em tantos médicos, tantos hospitais. Eles faziam exames de sangue, olhavam os ouvidos, a garganta e diziam que não era nada. Uma virose. Mania de criança. Uma vez, um médico chegou a dizer que eu era uma mãe que se preocupava demais, que eu estava inventando sintomas. Ela fez uma pausa, engolindo o nó em sua garganta. E então, começaram os desmaios. Eram exatamente como os da Valentina. Ela simplesmente desligava. E quando acordava, não se lembrava de nada. Eu ficava desesperada. Eu dizia aos médicos que não era normal, que minha filha estava doente, mas ninguém me ouvia. Eu era jovem, pobre, não tinha estudo. Quem era eu para questionar um homem de jaleco branco? A dor em sua voz era real. Cada palavra era uma ferida sendo reaberta. A última vez ela estava no meu colo. Eu estava cantando para ela dormir. Seus olhos se fecharam e eu pensei que ela tinha adormecido. Mas ela não acordou mais. Um soluço rasgou seu peito. No hospital, disseram que foi uma fatalidade, uma condição rara que não foi detectada. Mas eu sei a verdade. Eu sei porque a minha filha morreu. Ela morreu porque eu tive medo. Eu senti nos meus ossos que tinha algo muito errado, mas eu não gritei o suficiente. Eu não exigi respostas. Eu aceitei o que eles me disseram e a minha filha se foi. A culpa de ter ficado em silêncio é uma coisa que eu carrego todos os dias da minha vida. Ela finalmente ergueu os olhos e os fixou em Ricardo. E ele viu neles não a fúria de uma funcionária, mas a agonia de uma mãe. Quando eu vejo a Valentina, eu vejo a minha Ana, ela disse, a voz trêmula, mas inabalável. Os mesmos olhos confusos, o mesmo corpo mole depois que ela apaga. É a mesma coisa, Sr. Ricardo. E eu simplesmente não posso cometer o mesmo erro 2 vezes. Eu não vou carregar a culpa de ter visto os sinais e ter ficado calada de novo. Podem me mandar embora, podem me chamar de louca, podem destruir a minha vida. Mas eu não vou ficar em silêncio enquanto outra menina passa pelo que a minha filha passou. A confissão de Joana ficou no ar, devastadora e crua. Patrícia, vendo que a história estava abalando seu marido, reagiu com frieza. Isso é inacreditável. Você está usando a morte da sua própria filha para manipular a situação? Você não tem vergonha? É a coisa mais baixa que eu já ouvi. Mas Ricardo não estava ouvindo a esposa. Ele estava olhando para Joana. A história dela, a sua dor, o seu arrependimento, tudo aquilo era real. Ele era pai. O medo de perder um filho era o seu maior terror. E, de repente, a acusação de Joana não parecia mais uma invenção. Parecia um aviso nascido da pior tragédia que uma pessoa pode viver. O silêncio que se seguiu à história de Joana era denso, carregado de uma dor que Ricardo sentia fisicamente. Ele olhou para sua esposa, Patrícia, esperando ver um pingo de compaixão, um sinal de que a tragédia da outra mulher a havia tocado. Mas o rosto de Patrícia estava repleto de desprezo. Foi nesse instante que a primeira rachadura real na confiança de Ricardo se formou. Chega, ele disse, a voz soando estranha até para si mesmo. A autoridade em seu tom surpreendeu as 2 mulheres. Ele se dirigiu a Patrícia. Esta conversa acabou por agora. Vamos para o escritório. Depois, virou-se para Joana, que o olhava com os olhos inchados, esperando a sentença final. Você fica. Volte ao seu trabalho. Depois nós resolvemos isso. Ricardo, você não pode estar falando sério. Patrícia protestou incrédula. Depois de tudo o que ela disse? Eu disse que acabou, Patrícia. Ele repetiu sem olhá-la. Sem dizer mais nada, ele se dirigiu ao escritório, esperando que ela o seguisse. O resto daquele dia foi um pesadelo silencioso.
Patrícia mal falou com ele, seu ressentimento era uma presença fria entre eles. Ricardo, por sua vez, estava perdido em seus próprios pensamentos. Cada vez que olhava para a esposa, a mulher que ele amava, via o rosto dela no momento em que Joana mostrou os frascos. Aquele flash de pânico. E ouvia a voz fria dela descartando a dor de uma mãe que perdeu uma filha. Ele observava a forma como Patrícia interagia com Valentina, cada sorriso, cada carinho, e se perguntava se tudo era uma mentira. A dúvida era um veneno que se espalhava lentamente por suas veias. Ele esperou. Esperou o jantar tenso terminar. Esperou Valentina adormecer. Esperou Patrícia, depois de tomar um remédio para dor de cabeça, ir para a cama, virando-lhe as costas. O sono não veio para Ricardo. O seu coração estava pesado e uma decisão terrível se formava em sua mente. Ele precisava saber. Tinha que saber, pelo bem de sua filha. De madrugada, quando a casa estava mergulhada na escuridão e no silêncio, ele se levantou. Descalço, caminhou pelo corredor até o escritório de Patrícia. Cada passo parecia uma traição. Sentou-se na cadeira dela, o couro frio contra sua pele, e ligou o computador. Suas mãos tremiam ao tocar o teclado. Ele se sentia sujo, um invasor. Mas a imagem de Valentina, pálida e desacordada, o impulsionava. Ele abriu o histórico de pesquisa do navegador. Não sabia o que procurar. Então digitou as palavras que Joana havia dito. Criança desmaio. Confusão mental infantil. Os resultados eram genéricos. Então ele tentou algo mais específico. Simular doença criança. Seu estômago se revirou. E ali estava. Uma lista de links. Ele clicou no primeiro, depois no segundo. Eram artigos, fóruns de pais preocupados, mas entre eles havia pesquisas que fizeram o sangue de Ricardo gelar. Como induzir sintomas de febre, medicamentos que causam sonolência em crianças. E então ele viu o termo que não conhecia, Síndrome de Munchausen por procuração. Com os dedos trêmulos, ele abriu uma nova aba e digitou as palavras. A definição apareceu na tela, clara e brutal. Era uma forma de abuso, em que um cuidador, geralmente a mãe, inventa ou causa sintomas de uma doença em uma criança para ganhar atenção, simpatia ou vantagens. O texto descrevia os sinais. Visitas constantes a médicos, sem um diagnóstico claro. Sintomas que só apareciam na presença do cuidador. Uma mãe estranhamente calma em meio a crises médicas graves. Tudo se encaixava. A calma de Patrícia, as desculpas rápidas, os médicos que nunca encontravam nada. Um horror profundo e avassalador tomou conta de Ricardo. Mas ainda faltava uma peça. Por quê? A atenção e a simpatia não pareciam o suficiente. Movido por uma necessidade desesperada de entender a dimensão daquele pesadelo, ele abriu o e-mail dela. Procurou por palavras como dívida, dinheiro, empréstimo. E então ele viu e-mails de sites de jogos online, cobranças, ameaças de advogados. A dívida era milionária. Patrícia, sua esposa perfeita e caridosa, estava afundada em apostas. Com o coração na boca, ele fez uma última busca. Seguro de vida. Um e-mail de 3 semanas atrás se destacou. O assunto era confirmação de alteração da apólice. Ele clicou. Era o seguro de vida de Valentina. E o valor do benefício tinha sido aumentado recentemente para uma quantia exorbitante. Uma quantia que resolveria todos os problemas financeiros de Patrícia e a deixaria rica para o resto da vida. Ricardo se recostou na cadeira, o ar faltando em seus pulmões. Tudo fazia sentido. A doença simulada, a dívida esmagadora, o seguro de vida. Não era apenas por atenção, era um plano monstruoso para lucrar com o sofrimento e talvez com a morte de sua própria filha. O horror daquela descoberta o paralisou completamente.
Ele ficou ali, no escuro, encarando a tela do computador, o rosto da mulher que amava agora transformado na máscara de um monstro. Ricardo não dormiu. Ele ficou sentado no escritório escuro até os primeiros raios de sol surgirem. O horror que sentiu durante a madrugada deu lugar a uma fúria fria e calculada. O amor que sentia por Patrícia havia se desintegrado, transformado em pó, substituído por um instinto protetor avassalador por sua filha. Ele não podia simplesmente confrontar a esposa. Ela mentiria. Com sua inteligência e sua formação médica, ela distorceria os fatos, o chamaria de louco, talvez até tentasse usar a lei para afastá-lo de Valentina. Não, ele precisava de provas. Provas que ninguém pudesse negar. E para isso, precisava de uma aliada. Quando Joana chegou naquela manhã, os olhos ainda vermelhos e o corpo tenso, esperando ser demitida a qualquer momento, Ricardo a encontrou na porta da cozinha. "Joana, venha comigo, por favor", ele disse, a voz baixa e séria. Ele a levou até a biblioteca, um cômodo que raramente usavam, e fechou a porta. O coração de Joana batia descompassado, esperando o pior. "Eu não sei nem como começar", disse Ricardo, virando-se para ela. O orgulho em seu rosto havia desaparecido, substituído por uma dor profunda. "Mas eu preciso te pedir perdão, do fundo da minha alma. Você estava certa sobre tudo, e eu fui um tolo cego por não ter te ouvido." Joana o encarou, surpresa. As lágrimas brotaram em seus olhos novamente, mas desta vez eram de alívio. Alguém finalmente acreditava nela. "Eu passei a noite investigando", ele continuou, a voz endurecendo. "O que a Patrícia está fazendo é pior do que imaginávamos. Mas agora eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de provas e preciso que você me ajude a consegui-las sem que ela perceba. Você é a única pessoa nesta casa em quem eu confio para proteger a Valentina." "Qualquer coisa, senhor Ricardo", ela respondeu, a voz firme. "Qualquer coisa para salvar aquela menina." O plano foi posto em ação naquele mesmo dia. Ricardo comprou discretamente um kit de pequenas câmeras de segurança, tão pequenas que poderiam ser escondidas em qualquer lugar. Deu a desculpa para Patrícia de que estava preocupado com a segurança da casa e que faria uma atualização no sistema. Enquanto Patrícia estava fora, em uma de suas reuniões de caridade, Ricardo e Joana trabalharam rapidamente. Uma câmera foi para o quarto de Valentina, escondida nos olhos de um urso de pelúcia. Outra foi para a cozinha, disfarçada em um carregador de celular na tomada. A última foi para a sala de estar, posicionada em uma estante de livros. Tudo estava conectado ao celular de Ricardo. A armadilha estava montada, a espera foi torturante. Por 2 dias, nada aconteceu. Patrícia era a esposa e mãe perfeita, atenciosa com Valentina e até carinhosa com Ricardo, tentando consertar o abalo entre eles. Ricardo tinha que fingir, sorrir, concordar, enquanto por dentro sentia seu estômago queimar de nojo e raiva. Na tarde do 3º dia, o alerta chegou ao celular de Ricardo. Ele estava em seu escritório em casa. Chamou Joana com um gesto silencioso. Juntos, os dois se debruçaram sobre a tela do aparelho, o coração de ambos batendo forte. A imagem era da câmera da cozinha. Patrícia estava preparando um copo de suco para Valentina, que estava sentada à mesa, desenhando. Eles observaram, prendendo a respiração. Patrícia olhou para a porta, depois para a janela, certificando-se de que estava sozinha. Então, de dentro do bolso de seu avental, ela tirou um dos pequenos frascos de vidro. Com uma calma assustadora, ela desenroscou a tampa e pingou 3 gotas do líquido incolor no suco de Valentina. Ela mexeu com uma colher e, com o sorriso mais doce do mundo, entregou o copo para a enteada. "Aqui, meu amor, um suquinho especial para te deixar bem forte", disse a voz dela, saindo pelo pequeno alto-falante do celular. Ricardo sentiu o sangue fugir de seu rosto.
Joana levou a mão à boca, abafando um soluço. Eles continuaram assistindo. 20 minutos depois, a câmera da sala de estar mostrou Valentina no sofá. Ela estava pálida, sonolenta, o lápis de cor caindo de sua mão. Patrícia se aproximou. "Oh, meu anjinho, você não parece bem", ela disse, com uma falsa preocupação na voz. E então, o ato final e mais doentio. Ela pegou seu próprio celular, ajeitou a cabeça de Valentina contra uma almofada para que seu rosto pálido ficasse bem visível e começou a gravar. "Nossa pequena guerreira está tendo um dia difícil hoje, pessoal. Mandem muitas orações e energias positivas para ela. Cada pensamento bom ajuda no tratamento." Eles assistiram horrorizados, enquanto ela publicava o vídeo em uma rede social. Em questão de segundos, os comentários de apoio começaram a aparecer, e junto com eles, notificações de doações. Pequenas quantias de dinheiro, enviadas por estranhos de bom coração, enganados pela performance de uma mãe devotada. Ricardo desligou a tela. Não havia mais nada a ser dito. A prova estava ali, gravada, irrefutável e monstruosa. Ele olhou para Joana, cujo rosto estava banhado em lágrimas silenciosas. A mulher que ele um dia amou não estava apenas doente. Ela era cruel e estava usando sua filha da maneira mais perversa que se podia imaginar. Ricardo salvou a gravação em seu celular e em um servidor seguro. O monstro que vivia em sua casa havia sido exposto, e agora ele precisava agir com a mesma frieza calculista que ela usava para ferir sua filha. Ele se virou para Joana, cujas lágrimas silenciosas eram a única expressão de calor naquele escritório gélido. "Amanhã de manhã, a primeira coisa que farei é ligar para o meu advogado e para a polícia", ele disse em um sussurro controlado. "Ela vai pagar por cada segundo de sofrimento que causou a Valentina." Ele fez uma pausa olhando nos olhos da mulher que havia se tornado sua única confidente. "Mas, Joana, eu não posso deixar a Valentina sozinha com ela esta noite. Eu não consigo. Por favor, eu te imploro, fique aqui. Durma no quarto de hóspedes. Eu invento uma desculpa. Digo que teve um vazamento na sua casa, qualquer coisa." "Eu não ia a lugar nenhum, Sr. Ricardo", Joana respondeu. "Eu não vou sair de perto da Valentina até ter certeza de que ela está segura." A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado. O jantar foi um exercício de autocontrole para Ricardo, que fingia ler e-mails de trabalho em seu tablet, evitando o olhar de Patrícia. Ela, por sua vez, parecia inquieta, sentindo a mudança na atmosfera, a distância fria e inabalável de seu marido. Depois de colocar Valentina na cama, ela tentou uma aproximação. "Está tudo bem, querido? Você mal falou comigo hoje?" ela perguntou, a voz suave. "Apenas muito trabalho", ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. "Estou exausto, acho que vou dormir cedo." Mas o sono não veio para ninguém. Ricardo ficou em seu quarto, a porta entreaberta, ouvindo cada ruído da casa. Joana, no quarto de hóspedes, fez o mesmo. E Patrícia, sentindo que o chão estava se movendo sob seus pés, também não conseguia relaxar. Algo estava errado, e seu instinto de sobrevivência estava em alerta máximo. Incapaz de ficar parada, ela se levantou e foi até o quarto de Valentina, talvez para se acalmar, com a visão da menina dormindo. Ela se sentou na beirada da cama, observando a respiração tranquila da enteada. Seus olhos percorreram o quarto, parando nos brinquedos que compunham o cenário de suas mentiras. Foi então que ela viu. No urso de pelúcia gigante que ficava na cadeira, um dos olhos de botão parecia diferente. Havia um brilho estranho, um pequeno círculo de vidro que não pertencia ao brinquedo. Ela se aproximou, o coração começando a acelerar. Com a unha, tocou o olho do urso e sentiu a superfície fria e lisa de uma lente. A atualização no sistema de segurança. As perguntas de Ricardo. A acusação de Joana. Tudo se encaixou em sua mente em um instante de puro terror. Eles sabiam. Ricardo a havia enganado. Ele a estava vigiando. As paredes daquela casa luxuosa, de repente, pareceram se fechar sobre ela.
O pânico, gelado e absoluto, tomou conta. Seu mundo estava prestes a desmoronar. A prisão, a vergonha, a ruína, a menos que ela pudesse escapar. Sua mente, acostumada a tramar, trabalhou em alta velocidade. Ela precisava de dinheiro e de uma garantia. Valentina. Ela era as duas coisas. Se conseguisse levar a menina, poderia chantagear Ricardo, conseguir o suficiente para desaparecer. Agindo com o desespero de um animal encurralado, ela abriu o armário de Valentina, pegando roupas de forma desajeitada e as enfiando em uma mala. Pegou seu passaporte e todo o dinheiro que guardava em seu cofre. No quarto de hóspedes, Joana ouviu os ruídos. O rangido suave de uma gaveta, o som abafado de um zíper, eram sons que não pertenciam à calada da noite. Ela se levantou, o coração na garganta, e seguiu o barulho pelo corredor escuro. A porta do quarto de Valentina estava entreaberta. Joana espiou pela fresta e a cena a fez congelar. Patrícia, totalmente vestida, estava ao lado da cama, tentando colocar um casaco nos braços de uma Valentina sonolenta e confusa. Uma mala estava no chão, perto da porta. "Mamãe, para onde a gente vai?" A menina murmurou, a voz arrastada pelo sono e talvez pelo efeito residual do remédio. "Eu quero dormir. Nós vamos fazer uma viagem surpresa, meu amor. Fique quietinha." Patrícia sussurrou, a voz tensa e apressada. Joana não pensou duas vezes, empurrou a porta. "O que a senhora pensa que está fazendo?" Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Patrícia se virou, os olhos arregalados de fúria e pânico. "Saia da minha frente, sua intrometida. Isso não é da sua conta." "É da minha conta, sim", disse Joana, posicionando-se entre Patrícia e a porta, bloqueando a única saída. "A senhora não vai levar essa criança a lugar nenhum." Os olhos de Patrícia no escuro brilhavam com o desespero de um animal encurralado. Ela agarrou o braço de Valentina com mais força, fazendo a menina soltar um gemido de dor e confusão. "Eu avisei para você sair da minha frente." Patrícia sussurrou, a voz baixa e cheia de veneno. Ela deu um passo à frente, esperando que Joana recuasse por medo. Mas Joana não se moveu. A imagem de sua própria filha, frágil e perdida, deu-lhe uma força que ela não sabia que possuía. "A senhora não vai machucar mais esta menina." Acabou. E então ela encheu os pulmões de ar e gritou, um som que rasgou o silêncio da madrugada. "Socorro! Senhor Ricardo! Ajuda!" O grito de Joana foi o estopim. Patrícia, percebendo que o tempo havia se esgotado, empurrou Joana com violência contra o batente da porta. Joana caiu, o ombro batendo com força, mas seu grito teve o efeito desejado. Passos pesados e urgentes soaram no corredor, e Ricardo apareceu na porta. O rosto uma máscara de fúria ao ver a cena. Joana no chão, a mala de viagem aberta e sua esposa arrastando sua filha sonolenta para fora do quarto. "Patrícia!" ele rugiu. Ao ver o marido, o último vestígio de controle de Patrícia se quebrou. Ela não disse nada. Com uma força surpreendente, ela levantou Valentina em seus braços e correu. Desceu as escadas de 2 em 2 degraus, com a criança assustada chorando em seu ombro. Ricardo ajudou Joana a se levantar, os olhos fixos na figura da esposa desaparecendo pela porta da frente. "Você está bem?" "Estou", disse Joana massageando o ombro. "Ela vai fugir com a menina." O primeiro instinto de Ricardo foi correr e arrancar a filha dos braços dela, mas ele sabia que uma briga física poderia ser perigosa para Valentina. Ele ouviu o som do motor do carro de Patrícia ligando. Uma decisão rápida precisava ser tomada. "Rápido, Joana, pro meu carro!" ele ordenou, já correndo em direção à porta. "Pegue o meu celular no bolso. Ligue para a polícia agora mesmo. Diga que Patrícia Andrade está sequestrando minha filha Valentina. Diga que estamos indo para o aeroporto internacional." Eles entraram no carro de Ricardo segundos depois, os pneus cantando no asfalto enquanto ele acelerava para seguir as luzes traseiras do carro de Patrícia, que se afastava rapidamente. Enquanto Ricardo mantinha uma distância segura para não ser notado,
Joana, com a voz surpreendentemente calma, passava todas as informações para o atendente da polícia. O modelo e a placa dos 2 carros, a descrição de Patrícia e de Valentina e o destino provável. Eles estarão lá esperando por nós, ela disse a Ricardo, desligando o telefone. O trajeto pareceu durar uma eternidade. Ricardo se concentrava na estrada, o maxilar travado, cada fibra de seu ser focada em não perder o carro da frente. Ao chegarem ao aeroporto, viram o carro de Patrícia abandonado de qualquer jeito perto da entrada do terminal de embarque internacional. Ela está aqui, disse Ricardo, estacionando bruscamente. Eles correram para dentro. O saguão estava relativamente calmo, mas para Ricardo parecia um caos de rostos anônimos. Ele procurou desesperadamente, o coração martelando no peito. E então Joana o viu. Ali, ela apontou. Patrícia estava na fila do controle de passaportes. Ela segurava uma Valentina chorosa pela mão, puxando-a com impaciência. Em sua outra mão, segurava 2 passaportes. Ricardo sentiu um calafrio. Ela havia preparado documentos falsos para a menina. Olhou ao redor e viu 2 homens e uma mulher com roupas normais se aproximando discretamente da fila, falando em comunicadores de pulso. A polícia. Eles esperaram. O momento precisava ser exato. A fila andou e chegou a vez de Patrícia. No instante em que ela entregou os documentos ao agente, os policiais agiram. Patrícia Andrade, a senhora está detida por suspeita de sequestro, disse a policial, a voz calma, mas firme. Patrícia congelou, os olhos se arregalando. E então, em um último ato de desespero covarde, ela se virou, agarrou Valentina e a puxou para a sua frente, usando o corpo pequeno da menina como um escudo. Fiquem longe de mim, ela gritou, a voz esganiçada pelo pânico. Ninguém encosta em mim, ou eu juro que... Valentina, apavorada, começou a gritar. Papai! O som do grito da filha quebrou a paralisia de Ricardo. Ele deu um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto de paz. Meu amor, olhe para o papai, ele disse, a voz cheia de uma calma que não sentia. Está tudo bem, o papai está aqui. Os olhos assustados de Valentina se fixaram nos dele. Por um segundo, a atenção de Patrícia também se voltou para Ricardo. Foi a abertura que os seguranças do aeroporto precisavam. Em um movimento rápido e coordenado, um segurança agarrou os braços de Patrícia por trás, enquanto o outro cuidadosamente pegava Valentina e a afastava do perigo. Patrícia lutou, gritando acusações e negações, mas já era tarde. As algemas clicaram em seus pulsos. Estava acabado. Ricardo correu para a filha e a envolveu em seus braços, caindo de joelhos no chão do aeroporto. Valentina soluçava contra seu peito, um choro de medo e alívio. Joana se aproximou e colocou uma mão trêmula no ombro de Ricardo, observando a mulher que havia causado tanta dor ser levada pela polícia. Naquele momento, em meio a estranhos e luzes frias, os 3 formavam a imagem de uma família renascida da dor e da coragem. 3 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da mansão, iluminando um lugar que já não guardava as sombras do passado. O som que agora preenchia a casa não era o do silêncio tenso, mas sim o da risada cristalina de uma criança. No jardim, Valentina corria atrás de borboletas, seus cabelos loiros voando ao vento, o rosto corado e os olhos brilhando com a pura alegria de viver. Ela era a imagem da saúde, uma flor que depois de quase ser destruída, havia desabrochado com uma força radiante. Da cozinha, Joana a observava, um sorriso sereno em seu rosto. Ela não usava mais o uniforme de faxineira. Seu papel naquela casa havia se transformado de maneira natural e silenciosa. Ela era a guardiã de Valentina, sua confidente, a pessoa que a ajudava com o dever de casa, que lhe contava histórias antes de dormir e que a abraçava quando os pesadelos daquela noite no aeroporto ainda a assustavam. Ricardo entrou na cozinha e parou ao lado dela, os 2 olhando para a mesma cena. Ele estendeu uma xícara de café para Joana, um ritual matinal que haviam desenvolvido. Olhar para ela assim,
Ele disse a voz baixa, cheia de uma emoção que o tempo não diminuía. Às vezes, eu ainda custo a acreditar que vencemos. Ela é uma menina muito forte, Joana respondeu, o calor da xícara aquecendo suas mãos. O amor e a segurança fazem milagres, Ricardo. Ele concordou com um aceno, os olhos ainda fixos na filha. As notícias do julgamento de Patrícia chegavam pelos jornais. As provas eram esmagadoras. Os vídeos, os registros financeiros, os testemunhos dos médicos que ela tentou enganar. A justiça estava seguindo seu curso, mas a verdadeira cura acontecia ali, naquele jardim, a cada risada de Valentina. Naquela noite, depois que Valentina adormeceu, embalada por uma história que Joana contou, os dois adultos se sentaram na sala de estar. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O silêncio de duas pessoas que haviam enfrentado o inferno juntas e sobrevivido. Joana, nós precisamos conversar sobre o futuro, Ricardo começou, ajeitando-se no sofá para encará-la. Sobre o seu futuro e o da Valentina. Joana o ouvia com atenção, o coração tranquilo. O que você fez por nós? Obrigado é uma palavra pequena demais. Ela não alcança o tamanho da minha gratidão. Ele disse. A sinceridade em sua voz era profunda. Você não salvou apenas a vida da minha filha. Você salvou a minha também. Você me ensinou o que é coragem de verdade. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu vejo a forma como a Valentina olha para você. O amor, a confiança. Para ela, você é a mãe dela. No coração é isso que você é. As lágrimas encheram os olhos de Joana, mas ela não as derramou. E eu quero que isso seja real, de todas as formas possíveis. Ele continuou. Eu quero te fazer uma proposta. Não é sobre mim, nem sobre nós como homem e mulher. É sobre ela. É sobre a família dela. Joana, eu quero entrar com um pedido para que você adote a Valentina legalmente. Eu quero que você seja a mãe dela no papel, com todos os direitos e deveres. Para que ela cresça sabendo que tem duas pessoas que a amam incondicionalmente. Para que se um dia algo me acontecer, ela tenha você. E para que você nunca precise ter medo de que alguém possa tirá-la da sua vida. A proposta de Ricardo não era de casamento. Era algo muito mais profundo. Era uma oferta de permanência, de pertencimento, de maternidade. Era o reconhecimento de que a família que eles haviam formado era real e precisava ser protegida. Joana finalmente deixou as lágrimas caírem, um choro silencioso de pura emoção. A mulher que havia perdido sua primeira filha por não ter tido a força para lutar, agora recebia a chance de ser oficialmente a mãe da criança que havia salvado com sua bravura. Era a sua redenção. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. É a coisa que eu mais quero no mundo. Um tempo depois, sentados lado a lado, eles planejavam o passo seguinte. Ricardo, movido por uma necessidade de transformar a dor em propósito, teve uma ideia. Eu quero criar uma fundação, ele disse. Um lugar que possa ajudar a identificar casos como o de Valentina, para ajudar outras crianças e educar pais e médicos sobre essa síndrome terrível. Joana olhou para ele, os olhos brilhando com a ideia. E ela deveria ter o nome da minha Ana. Sim, Ricardo concordou, a voz suave. Fundação Ana Valentina. Em homenagem à filha que você perdeu e à filha que nós salvamos. Eles se olharam, não como um casal, mas como parceiros, aliados, copais. Uma família forjada no fogo, unida por um laço de lealdade e um amor imenso por uma menina que agora ria em seus sonhos, finalmente segura. 2 anos se passaram. O tempo que antes parecia um inimigo, agora era um amigo gentil que ajudava a tecer novas memórias sobre as cicatrizes do passado. A mansão, antes um palco de medo e segredos, havia se transformado em um lar. O quarto de Valentina não era mais cor-de-rosa. Agora, as paredes eram de um azul celeste suave, pintadas com nuvens brancas e borboletas coloridas.
um pedido da própria menina, que agora, aos 7 anos, era uma criança vibrante e cheia de opiniões. Naquela tarde de sábado, o jardim da casa estava cheio de vida. Não com uma festa luxuosa, mas com uma reunião calorosa para celebrar a inauguração oficial da Fundação Ana Valentina. Mesas pequenas estavam espalhadas pela grama, ocupadas por médicos, psicólogos, assistentes sociais e algumas famílias que já estavam sendo ajudadas pela iniciativa. O som era de conversas esperançosas e de risadas de crianças. Valentina corria pela grama, o vestido de verão esvoaçando, o rosto iluminado por um sorriso que raramente desaparecia. Ela parou em frente a Joana, que conversava com uma das médicas, e estendeu a mão. Nela havia um desenho. "Mãe, olha", disse Valentina, a palavra mãe saindo de seus lábios com a naturalidade de uma respiração. "É para a porta da fundação. Sou eu e a Ana. Ela está me mostrando qual borboleta é a mais bonita." No papel, 2 meninas de mãos dadas apontavam para uma borboleta azul. O coração de Joana se encheu de uma emoção tão forte que ela precisou de um segundo para encontrar a voz. Ela se abaixou e abraçou a filha com força. "É o desenho mais lindo que eu já vi, meu amor. A Ana teria adorado." Ricardo, que observava de perto, sorriu. Aquele era o som de sua nova vida. A voz de sua filha, saudável e feliz, e a presença de Joana, a rocha sobre a qual aquela felicidade havia sido reconstruída. Ele caminhou até um pequeno palco montado perto das roseiras e pigarreou suavemente no microfone, chamando a atenção de todos. "Boa tarde a todos. Eu não vou tomar muito do tempo de vocês." Ele começou, a voz calma e firme. "Quando pensamos em criar esta fundação, o objetivo era simples: transformar a dor em um propósito. Queríamos criar um lugar seguro, uma luz para famílias que estão passando por labirintos escuros e confusos, muitas vezes sem saber de onde vem o perigo." Ele olhou para a plateia, seus olhos passando por cada rosto amigo. Esta fundação carrega o nome de 2 meninas. Ana, que representa a memória que nos inspira a lutar todos os dias para que nenhuma outra criança seja silenciada. E Valentina. Ele olhou para a filha, que acenou com a mãozinha, que é a prova viva de que a esperança, a coragem e a verdade podem sim vencer a mais terrível escuridão. Seu olhar então encontrou o de Joana. Ela estava na primeira fila, com Valentina aninhada ao seu lado. A emoção no rosto de Ricardo era visível para todos. Mas nada disso, absolutamente nada, existiria sem a pessoa que é a verdadeira alma desta fundação. A minha parceira nesta jornada e cofundadora Joana. O mundo está cheio de pessoas que falam alto, mas poucas têm a coragem de sussurrar a verdade quando todos ao redor estão gritando mentiras. Ela me ensinou que a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas na coragem de proteger uma criança, custe o que custar. Ela é a heroína da nossa história e a melhor mãe que a minha filha poderia sonhar em ter. As palmas soaram pelo jardim. Joana sentiu o rosto queimar, as lágrimas de gratidão escorrendo sem cerimônia. Valentina, sentindo a emoção da mãe, apertou sua mão com força, um pequeno gesto de um amor imenso. Mais tarde, quando os últimos convidados foram embora e a noite desceu, os 3 se sentaram na varanda. Valentina, cansada de tanto brincar, adormeceu com a cabeça no colo de Joana. Ricardo puxou uma manta e cobriu as 2 com um gesto de cuidado. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som dos grilos, olhando para o céu estrelado. "Ela está em paz, não está?" Ricardo sussurrou, referindo-se a Valentina. "Todos nós estamos." Joana respondeu, a voz suave. Ela acariciava os cabelos da filha adormecida, o coração transbordando de um sentimento que ela pensou que nunca mais sentiria. Ela pensou em Ana. Por tantos anos, a memória de sua primeira filha fora uma fonte de dor e culpa.
Mas agora, ao olhar para a família que havia construído e para o futuro que ajudaria a proteger outras crianças, ela sentia algo novo. A memória de Ana não era mais um peso, era uma luz. Seu nome, agora ligado ao de Valentina, seria um símbolo de esperança. Ela não havia substituído uma filha, mas havia honrado sua memória da forma mais bonita possível, dando a outra menina a vida que a sua não pôde ter. E no processo, havia encontrado a sua própria redenção. Para toda mulher que carrega no peito a cicatriz de uma perda irreparável, uma dor que a fez acreditar que sua voz não importava e que sua coragem havia se esgotado para sempre. Para todo homem que, protegido pela confiança e pelo sucesso, descobriu da forma mais brutal que a traição pode se esconder atrás do sorriso mais familiar, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Para você que já se sentiu pequeno e impotente diante de uma injustiça, ou que já se culpou por não ter enxergado a verdade que estava bem na sua frente, duvidando do seu próprio julgamento, a história de Joana e Ricardo nos mostra uma das verdades mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais difíceis da vida. Às vezes, a coragem para salvar tudo o que mais amamos não vem da força, do dinheiro ou do poder, mas sim da voz silenciosa de um coração que, mesmo quebrado, se recusa a desistir da verdade. Ela nos ensina que encontrar a redenção não é apagar a dor do passado, mas sim usar as lições da nossa maior ferida para proteger o futuro de outra pessoa. É ter a bravura de olhar para uma criança e ver o reflexo de uma tragédia antiga. E, em vez de recuar, decidir que desta vez a história terá um final diferente, mesmo que isso custe tudo. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus uniformes ou por seus diplomas, por sua conta bancária ou por seu status social, mas sim pela integridade de suas ações quando ninguém está olhando. Uma mulher pode ser apenas uma faxineira e ainda assim possuir a nobreza de uma rainha e a força de um exército. Um homem pode ser um milionário e descobrir que a lição mais valiosa de sua vida veio da funcionária que limpava o chão de sua casa. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que esmagado pela culpa ou cego pela traição, ainda possui uma capacidade infinita de se curar e de fazer o que é certo, e que uma família de verdade não é definida por laços de sangue ou por convenções, mas sim pela lealdade forjada na adversidade, pelo respeito que nasce da admiração e pelo amor que é construído, dia após dia, com gestos de cuidado e proteção. Não silencie a sua voz por medo de não ser ouvido. Não ignore a sua intuição por medo de estar errado. O mal prospera no silêncio, na dúvida e na nossa hesitação em acreditar naquilo que sentimos em nossos ossos. Pois, às vezes, um único ato de coragem, uma única voz que se levanta na escuridão é o suficiente não apenas para salvar uma vida, mas para reconstruir um mundo e dar à luz uma nova e mais bela esperança. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!